gostaria que nós pudéssemos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, leremos os 7 primeiros versículos. Lucas capítulo 15, talvez haja alguém perto de você, sem a Bíblia, você pode compartilhar a leitura com ele, pode ligar a sua Bíblia ou tomar a sua Bíblia impressa e fazermos essa leitura e acompanharmos a leitura da palavra de Deus neste momento. Diz assim o texto sagrado: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bom Deus, nós tomamos a Tua palavra, e o nosso coração está como uma terra sedenta de ouvir a Tua voz. Fala com cada um de nós. O Senhor nos conhece tão bem, cada um de nós, que o Senhor mesmo atraiu a este lugar, a este entardecer deste dia. O Senhor que nos conhece assim, fala com cada um de nós, pela unção, pelo cuidado, pela direção do Teu Santo Espírito. Nos dá a Tua palavra com a intensidade que só o Senhor pode fazer, e toda a honra e toda a glória seja dada unicamente ao bendito e eterno nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que creem podem dizer amém. O que faz o seu coração contente, o que faz o seu coração alegre, será uma conquista que você tenha na sua vida, uma vitória que você alcance. Talvez por um momento do nascimento de um filho, uma alegria tão grande que inunda as nossas vidas, o nosso coração. Eu gosto de dizer que uma criança, quando a tomamos nos braços como pais, é a graça de Deus manifesta na vida de um ser humano que Deus nos dá. A graça de Deus que toma forma de gente, inunda as nossas vidas, as nossas casas. O que faz o seu coração contente? Um casamento, porque quem acha uma boa esposa, acha um tesouro, recebe um presente dos céus. Da mesma forma, um bom marido, embora você, minha irmã, possa dizer que não é bem assim, por conta do marido que você tem em casa. Eu quero lembrar para você que quando a gente casa, a gente tem o marido que a gente sonha. Depois de um tempo, a gente tem o marido que a gente suporta. E mais tarde, a gente tem o marido que a gente merece. Então, coloque o seu marido no altar do Senhor, e que Deus abençoe a sua casa. Mas talvez a sua realização, a sua alegria, o seu contentamento está na família que Deus te deu. Bênção de Deus, bênção do Senhor Jesus. Talvez um negócio que você fechou, talvez uma realização profissional, um novo trabalho, um encontro com um amigo saudoso de tanto tempo que você não via. Talvez, tantas coisas que podem momentaneamente ou durante um tempo nos fazer realizados e felizes. Mas tudo é tão passageiro, tudo é tão frágil. Tudo é tão frágil. O que faz o seu e o meu coração contente? E eu queria responder essa pergunta a partir do texto da parábola que Jesus propôs àqueles homens. A experiência de Jesus descrita neste texto das Sagradas Escrituras, um Jesus que vai até gente de má fama, um Jesus que vai comer e dialogar com cobradores de impostos que eram indesejados e eram mal vistos pela comunidade, os fariseus e os mestres da lei que só o criticavam
por ele misturar-se inclusive com essa gente. Este capítulo, eu diria, é um marco da graça de Deus, do amor de Deus, que veio trazer a esta terra a sua presença, que transforma os nossos valores, que transforma o nosso coração, que transforma a nossa visão de vida, de mundo, que transforma a nossa visão das pessoas. Porque foi para pessoas consideradas perdidas, conforme o texto, que Jesus contou esta história. Foi para pessoas tidas perdidas que Jesus contou as melhores, eu diria, histórias relatadas no Evangelho, as histórias mais bonitas do Evangelho. Quando ele curou aquele cego de nascença, enquanto alguns se perguntavam, quem pecou para que ele nascesse assim? Quem pecou para que ele nascesse desta forma? Ou quem sabe ainda, aquele adolescente que foi quase que num piquenique daqueles que seguiam Jesus, e ele foi um instrumento de Deus para tomar o seu McFish. Se você acha que é o McDonald's que inventou, não foi. Foi aquele garoto lá, era pão e peixe. E Jesus o toma e multiplica aqueles pães e aqueles peixes e alimenta mais de 5.000 homens, mulheres e crianças naquele dia. Que história incrível de um garoto que foi instrumento de Deus para que ele multiplicasse o alimento que saciou a fome de toda aquela gente. Histórias assim que Jesus contou através da sua existência enquanto Verbo de Deus encarnado. Ou aquela mulher do fluxo hemorrágico que se aproxima no meio daquela multidão e toca o Senhor Jesus, porque ela cria que se ela apenas o tocasse, ela seria curada. Talvez ela quisesse ser tocada, curada e se perdesse novamente no meio daquela multidão, mas Jesus se detém, olha, encontra no meio de toda aquela gente. Nós somos muitos nessa noite. Eu quero dizer a você que Jesus sabe exatamente aonde você está e quem é você. Como aquele pequeno homem de baixa estatura que apenas queria ver Jesus passar. E Jesus se detém e o chama pelo nome. É assim que Ele chama você nessa noite, a mim nessa noite, quando nos voltamos para Ele e para a Sua palavra. É assim, aquele que nos vê no meio da multidão e que nos conhece tão bem. Ou aqueles que Ele curou como cegos à beira do caminho que gritavam, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. O texto nos traz algumas escolhas muito claras para que respondamos à pergunta que fizemos. O que faz o nosso coração contente? O que faz o seu coração contente? Ou ainda, o que faz o coração de Cristo contente? Primeiro, diz o texto, é saber que Deus se interessa, cuida e busca os que são seus. Diz o versículo 1, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. A atitude de Jesus era sempre acolhedora, era de abertura para as pessoas, independente de quem elas fossem, mesmo que elas fossem como estas, mal vistas pela sociedade. O que importava para eles era que elas viessem até Ele, que elas pudessem ouvi-la e Ele as ouvir os seus clamores, ouvir a sua dor, ouvir as suas perdas, ouvir as suas necessidades. Ele não é como um Deus da maioria das religiões, que precisa ser agradado para que nós possamos alcançar as benesses da divindade. Não, Ele é um Deus sensível. Eu gosto quando o salmista expressa isso dizendo, eu o amo, Senhor, porque Ele ouve a minha voz e o meu clamor, porque Ele se inclinou para mim, para me ouvir quando eu clamei pelo seu socorro. E esse inclinar, a palavra no original diz de uma atitude semelhante a um pai ou uma mãe que quando o seu filho muito pequeno quer dizer-lhe algo e é entendido. Os pais fazem duas coisas, ou eles se abaixam para olhar a criança, olho nos olhos, olhos nos olhos, ou ele a toma nos braços para ouvir e entender aquilo que ele está falando. É isso que a palavra de Deus diz, que este Jesus é aquele que se inclina para aqueles que o buscam, para aqueles que desejam ouvi-lo.
Elas sabiam e viam que eram recebidas por Ele. A nossa oração é que nós, como igreja do Senhor Jesus, sejamos esta igreja que cria estas pontes, que acolhe as pessoas, que não se julga melhor do que os que estão aí fora e que ainda não conhecem esta graça salvadora em Jesus Cristo nosso Senhor. Porque a única coisa que nos diferencia destes perdidos é que nós tivemos a bênção de ser alcançados pela graça de Jesus, a maravilhosa graça de Jesus, que nos curou da nossa cegueira espiritual, que nos colocou de pé, que nos trouxe do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus se assentava com as pessoas, comia com elas, caminhava com elas para poder falar-lhes e testemunhar da glória de Deus. Procurou ajudá-las e acolhê-las. E é o que nós precisamos fazer como igreja do Senhor. O versículo 4, ele diz na parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Por acaso ele não vai procurá-la? Aqui está a diferença entre as nossas ideias sobre Deus, ou que as pessoas podem ter sobre Deus e religião, e o nosso Deus, o Deus da palavra, das sagradas escrituras, o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é esse Deus que se interessa, que cuida e que busca os que são seus. Ele é atento e desejoso. Ele é atento e desejoso de nos ter sempre perto dele. Nos encanta a ternura, a sensibilidade e esse desejo do coração de Cristo em todas as manifestações na sua caminhada nesta terra. Sensível, como aquela mulher que mencionamos, como aqueles homens à margem do caminho, quanto aquele que subiu no sicômoro, naquela árvore, para vê-lo passar. Não importa quem era, a sensibilidade de se deter na caminhada da vida para acolher o necessitado. Você tem alegria intencional quando você vê alguém que foi achado pela graça de Deus revelada em Cristo. Você sente alegria em ser instrumento de Deus para a salvação de alguém. Esse desejo constante, esse intencional desejo de ser instrumento para achar aquele que está perdido e ser instrumento nas mãos de Deus para trazê-lo aos pés do Senhor. Perceba a alegria que manifesta aquele homem da parábola, aquele pastor da parábola da ovelha fugitiva, do aprisco, quando ele a acha e a traz de volta. O amor de Cristo é assim, incondicional, intencional, interessado, cuidadoso e que nos busca. Jesus está dizendo a mim e a você, a pessoas consideradas perdidas naquela ou nessa nossa sociedade, que Deus nos procura e se alegra com o nosso encontro com Ele. O que faz-nos feliz, o que faz o coração do nosso Cristo feliz, senão este cuidado, esta busca e este encontro? Saber que Deus se interessa, cuida e busca aqueles que são seus. Mas também o texto nos permite dizer que é saber que a graça só pode ser vivida por aqueles que se conscientizam de que são pecadores. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. Digo-vos, versículo 7, que assim haverá maior júbilo nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou na tradução, na linguagem de hoje, pessoas que são boas demais e que não precisam se arrepender. Eu diria que só o meu lado perdido é que pode ser encontrado. Só o meu lado perdido. Quanto mais eu percebo quem eu sou, entendo quem eu sou, um miserável pecador, deformado pelo pecado, nesta esquizofrenia primal que compreende a natureza caída do ser humano, porque o bem que quero, esse não faço, o mal que não quero, pratico.
só encontra respostas na graça salvadora do Senhor Jesus. Esse é um dos paradoxos do Evangelho. Todos caíram no pecado e perderam a glória para serem achados pela graça do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, diz: pois todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. E quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém nelas se glorie. O lado perdido de cada um de nós só é encontrado e alcançado pela graça salvadora de Jesus. Nós somos deformados por este pecado, estamos irremediavelmente perdidos. Nós vemos uma sociedade, uma cultura e de religiosidade, onde muitas pessoas nem se veem necessitados de salvação. Aliás, elas, no padrão social, elas estão muito acima da média. Elas são pessoas boazinhas, pessoas que são honestas, que são bons cidadãos. Mas nós sabemos que pela palavra de Deus, aqueles que não têm Cristo estão irremediavelmente perdidos e precisam desta salvação. Por que é tão difícil nós falarmos sobre esses lados obscuros da nossa existência? Esse lado inconsistente e inconsciente muitas vezes da nossa própria existência. Porque é tão difícil falar sobre os nossos medos, ansiedades, outros perigos pelos quais nós passamos. O cuidado de Deus, a sensibilidade do Senhor Jesus na nossa caminhada cristã com Ele, é algo que cada vez nos impressiona. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais desejamos conhecê-lo. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nos surpreendemos com a graça dEle, com o amor dEle, com o zelo, com o cuidado dEle sobre as nossas vidas. Eu me lembro de algum tempo atrás, passando por um momento difícil na nossa caminhada, na nossa vida pessoal. Não tinha nada a ver com a própria igreja do Senhor, no que diz respeito ao pastoreio, não tinha a ver com a família, graças a Deus estava tudo em ordem, mas tinha a ver comigo mesmo, dos meus medos, das minhas incertezas ou inseguranças que naquele momento me acometiam. E a palavra do Senhor nos alimentava, e não só a palavra que lia e buscava, mas o Senhor, de uma forma muito amável, trouxe ao gabinete pastoral, numa mesma semana, 2 pessoas que passavam por estes momentos de medo, de incertezas. E eu precisava dizer a elas do que é a palavra de Deus. E fazer-me como elas, para juntos estarmos na presença daquele que é o nosso socorro bem presente na tribulação, e que nos diz: em me vindo o temor eu hei de confiar em ti. Neste Deus cuja palavra eu louvo, é neste Deus que eu ponho a minha confiança e nada temerei. Ele é este Cristo sensível a cada um de nós. Que ilusões você tem de você mesmo, meu irmão? O que você esconde quando se mostra para os outros? Nós muitas vezes somos tentados a desenvolver uma aversão, eu diria, para o consumo das pessoas. E isso acontece infelizmente também no ambiente da igreja. Aquela família perfeita que só tem aqui na igreja, que chega para o culto, mas que em casa enfrenta os seus desafios. Talvez no seu dia a dia, na vida profissional, nos seus relacionamentos. E aí nós vamos desenvolvendo uma cultura e uma aversão para o consumo das pessoas, como se tudo estivesse bem. E dentre nós, particularmente nós os homens, somos os mais terríveis nisso. No sentido de não nos abrirmos, de não compartilharmos a nossa dor. Um dos momentos mais especiais do Ministério de Homens da Igreja é quando nós temos as nossas reuniões mensais, temos os nossos encontros de oração, uma vez por mês, pela manhã, muito cedo, e temos o encontro anual dos homens. E eu amo quando eu vejo aqueles homens de joelhos, orando, chorando e se derramando diante do Senhor, porque tiveram a coragem de se expor
contar uns aos outros as demandas, os medos, as incertezas, as inseguranças, as perdas, as dores, porque sabemos aonde vamos encontrar socorro, aonde vamos encontrar a força, aonde vamos encontrar a transformação, aos pés do Senhor Jesus. Homens, somos mais fortes quando estamos juntos na presença do Senhor Jesus, para realizar a obra que Ele nos confiou, o sacerdócio que Ele nos entregou dentro das nossas casas, o lugar onde Ele colocou para ser instrumento de Deus naquele ambiente de trabalho. Aquilo não é simplesmente o exercício da sua profissão, do seu trabalho, é muito mais do que isso, é o seu ministério, é o sacerdócio real de cada crente, exercido aonde Ele o tem levado para realizá-lo. Deus não precisa ser ninguém, Deus não precisa que você seja ninguém além do que Ele o criou para ser. E essa falsidade de identidade não impressiona Deus, pode impressionar as pessoas, mas a Deus não. Deus nos procura, se interessa, busca, cuida e nos abraça. Quando Ele, depois do pecado de Adão e Eva, volta ao jardim para aquele encontro diário, que eu fico imaginando como deveria ser incrível. Ele diz: Adão, aonde estás? Como se ele não soubesse aonde está Adão. E Ele pode te perguntar: aonde você está? Aonde você está? Mas saiba, a graça só pode ser vivida por aqueles que se conscientizam que são pecadores. Eu sou um pecador miserável que precisa da graça de Cristo na minha vida. Nós precisamos desta graça a cada dia, desta misericórdia que se renova a cada manhã. Você foi feito por Ele, para a glória dEle. Tudo o que foi consumido, destruído, deformado pelo pecado, é transformado em vida e vida abundante dentro de você. O que faz o seu coração contente? O que faz o coração de Cristo contente, se não saber que Ele demonstra por nós o seu interesse e nos busca, aqueles que são seus, e saber que esta graça nos dá a dimensão de quem nós verdadeiramente somos e o quanto inexoravelmente nós precisamos dEle. O que faz o coração do Senhor contente, e deve fazer o meu e o seu coração, se não conhecer estas boas novas do Evangelho? Então lhes propôs Jesus uma parábola. Eu, quando olho para a vida, para a minha experiência com Cristo, um garoto, uma criança que teve o privilégio de nascer na igreja, eu disse hoje pela manhã, e literalmente eu quase nasci na igreja. Minha mãe estava no encontro de federação da SAF, grávida, e ela passou mal neste encontro, e quase que eu nasci na igreja, cresci na igreja. Mas eu precisei um dia ser encontrado por Jesus. Lá no colégio onde eu estudava, no interior do estado de Minas, num dia como outro qualquer, e havia um momento de louvor, de adoração, no intervalo das aulas da manhã, e havia ali um grupo cantando e ministrando na escola, e naquele dia eu fui encontrado. Ele sabia onde eu estava. Eu poderia achar que estava na igreja, eu apenas ainda era a igreja do Senhor Jesus. Muitos podem estar na igreja e não ser a igreja do Senhor Jesus, apenas estar. As boas novas do Evangelho são a proposta deste pertencimento ao Senhor Jesus. Esta parábola, assim como as outras duas deste mesmo capítulo do Evangelho, são excelentes amostras do que é o cerne do Evangelho, das boas notícias, das boas novas de salvação. A parábola da ovelha perdida, ele fala da parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Ela fala da parábola do filho pródigo, ou dos filhos rebeldes, eu diria, que tem atraído o interesse tantas vezes na nossa leitura, dos pregadores, pela riqueza das suas bênçãos,
mas elas ressaltam muito desta personalidade de Deus na busca do homem perdido. Diante das nossas incoerências e dos nossos vazios, trazendo-nos a boa notícia do Evangelho da graça salvadora. O cristianismo, dizia o reverendo John Stott, não é uma religião da salvação. E não há nada nas religiões não cristãs que se comparem a esta mensagem do Evangelho, de um Deus que nos amou, que nos buscou, que morreu por gente pecadora e perdida. Essa é a história que Ele nos propõe nessa tarde, nessa noite. É para mim e para você. Ele vem na nossa direção. Ele deseja nos ter nos seus braços. A consciência de que nós somos pecadores e que Deus deseja nos abençoar. É saber que Ele se interessa, nos busca, cuida de nós. É saber que, como na parábola da ovelha perdida, Ele nos carrega nos seus ombros. Talvez você esteja ferido, talvez você esteja enfermo na sua alma, talvez você esteja envolto nos seus medos. Ele é aquele que está buscando, Ele é aquele que conhece, Ele é aquele que quer te tomar nos braços e colocá-lo sobre os seus próprios ombros e carregá-lo. Saber que essa é a boa notícia. E que isso, diz o texto da palavra de Deus, traz grande júbilo e alegria nos céus. O Senhor nos ama, nos amou e eternamente o faz, no desejo sincero de, alcançando os seus, fazer de nós novas criaturas em Cristo, vivermos para a glória dEle e gozá-lo para sempre. O que deixa o seu coração contente é o que deixa o coração de Cristo contente. Há júbilo no céu quando nós somos encontrados nas nossas vidas, nas nossas demandas, os nossos vazios, os nossos medos, ou aqueles que ainda não se renderam a Cristo. Há grande júbilo nos céus por alguém perdido que é encontrado, e Ele está aqui, e essa é a boa notícia. Ele me achou, achou você. Ele o conhece e por isso Ele o chama. Você não é mais um no meio de uma grande multidão de pessoas. Você é único aos olhos de Deus. Ele o conhece e me conhece pelo próprio nome. Ele nos ama, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E Ele demonstra este amor especial a cada única alma perdida que é encontrada. Foi por nós que Ele se deu. Nós temos o privilégio de participar da mesa da comunhão nessa noite. Ela não é excludente, mas é para todos aqueles que foram achados pela graça do Senhor Jesus, lavados, salvos e remidos pelo seu sangue. Ela nos dá a antevisão e o gozo daquele dia em que haveremos de cear com Ele novo no reino do nosso Pai. Ela é um convite para que assim, se assim o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, você venha ao Senhor Jesus. Talvez você que já é crente no Senhor Jesus, esteja machucado, ferido, talvez um pouco distante do rebanho. Talvez você apenas esteja na igreja, mas não se sinta ser a igreja do Senhor Jesus. Ele quer tomá-lo nos seus ombros e o carregar, curar, restaurar, redimir. Você não é mais um no meio de toda essa gente, você é único aos olhos dele. Ele o chama para ser instrumento de Deus, para resgatar outros que estão perdidos. E se você talvez entrou aqui e ainda está longe, está perdido, Ele é esta porta para o aprisco, que deseja resgatá-lo nessa noite, colocá-lo sobre os seus ombros,
porque Ele foi colocado naquela cruz para que a nossa salvação, a nossa justificação diante de Deus, o nosso Pai, para que o meu e o seu pecado fossem pagos naquela cruz, e nós fôssemos por Ele assim achados, remidos e salvos. O que deixa o seu coração alegre? Que esta igreja celebre aqueles que estavam perdidos e foram achados. Que nós possamos acolher as pessoas com este mesmo desejo, que nós possamos buscar aquele que está perdido. Não se acomode como um consumidor da fé, que se encontra nos encontros dominicais, que se alimenta da palavra, que é alimentado pela palavra, mas que não se importa com aquele que está perdido. Ore intencionalmente para que o Senhor o use, para que você seja instrumento dele, para buscar aquele que está perdido. Ore intencionalmente pela salvação dos seus, da sua casa. Não desista da sua casa, da sua parentela, talvez do seu esposo ou da sua esposa, ou de um filho que se afastou. Não desista deles. O Senhor vai usar a sua vida para trazer o perdido. Para trazer o perdido. Os seus filhos são filhos do Senhor. São filhos do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Uma das bênçãos mais graciosas, eu diria, da nossa confissão, da nossa maneira de crer segundo a palavra de Deus, é que somos aliancistas. Nós temos uma aliança com Deus. E esta aliança vai de geração em geração. E você pode me dizer, pastor, mas olha, não é porque é filho de crente que já é crente, não é? Todos nós precisamos da nossa experiência com Deus. Mas eu me lembro de que casado, e chegando o tempo em que nós desejaríamos ter filhos, orávamos com a nossa esposa, e eu, de uma forma intrépida eu diria, mas com muita fé, eu dizia, Senhor, não nos dê filhos se não for para a salvação. Porque nós firmamos com Deus uma aliança. Os nossos filhos são dele. Herança eles são para nós. Mas eles são do Senhor. Se o seu filho está longe do Senhor, não importa, você busque a presença do Senhor, clame pela vida dele. Porque ele pode estar perdido, mas ele será achado pela graça do Senhor. Nós somos em 5 na nossa família. Meu pai não era crente. Ele se converteu e foi convertido, melhor dizendo, na sua idade já bem avançada. Nossa mãe nos levava à casa do Senhor, firmou com Deus uma aliança pelas nossas vidas. O nosso irmão do meio, a primeira e a última são mulheres, os 3 do meio são homens e ele é o do meio. Na sua juventude, um menino que fez a sua pública profissão de fé, confirmando aquela aliança dos nossos pais com Deus. Casou-se, teve 2 filhos, a esposa o abandonou e deixou com ele os filhos para que ele criasse. Ele teve um outro relacionamento e a esposa também o deixou. Ele teve um terceiro relacionamento e aí ele já havia saído da igreja, deixado a comunhão dos santos. Teve mais um filho e a esposa também o deixou. O problema não eram as esposas somente. Um tempo depois, entregue à bebida, ao fumo, nós levamos aquele irmão para um centro de recuperação. Eu nunca vou me esquecer a cena de quando cheguei com ele numa consulta, e ao entrarmos a pessoa fechou a porta. Ele diz, você não vai me deixar aqui, né? Eu nunca vou esquecer isso. Eu disse, eu te amo o suficiente para fazer isso. Eu venho todo dia te ver, mas eu vou te deixar aqui. Você vai ser liberto deste vício que está consumindo a sua vida. E quando ele já estava numa fase de readaptação, de reinserção,
Nós o levamos ao dentista e o dentista, um profissional da igreja, disse: pastor, eu não gostei de um ponto como a cabeça de um alfinete branco debaixo da língua, e eu gostaria que você levasse ele no médico imediatamente. Era um câncer de boca que consumiu aquele jovem em pouco mais de um ano. Um moço bonito, que não abriu a boca para se queixar, mas que já não tinha esta parte do rosto, e quando tirava-se o curativo era possível ver a arcada dentária, que já não se alimentava, e ele era a alegria da mesa, quando a família se reunia, e ele foi sendo consumido por aquela enfermidade. E todas as vezes que eu ia à casa da minha mãe, onde ele já morava novamente com ela e meu pai, ela dizia: e o seu irmão vai morrer sem voltar para Jesus? E eu dizia a ela: eu sou testemunha da aliança que um dia a senhora fez com o Senhor, ele é do Senhor. Eu sei que a senhora, como eu também, sou um pai, uma mãe imperfeito, mas ele com quem fazemos uma aliança é perfeito. Já não é um problema nosso, mas é um problema de Deus com ele. Mas toda vez que voltava à casa de minha mãe, ela dizia: e o seu irmão não vai voltar para Jesus? E a doença avançava, consumindo. Não havia mais alegria de nos sentarmos à mesa para comer, porque ele era a alegria da mesa, e ele já não comia há um ano, e nos entristecia. E todas as vezes a mesma pergunta, e eu dizia: a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e a senhora fez uma aliança com Deus, e nós fomos testemunhas de que ele confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Uma manhã como outra qualquer, nós fomos visitá-lo, subi ao quarto onde ele ficava, e naquela manhã eu disse a ele, ele se chamava Erasmo: Erasmo, vai ser muito difícil ficar sem você, e você sabe que você está indo embora. Mas eu queria dizer uma coisa para você: o mais difícil seria passar a eternidade sem você. E ele me disse, um homem que tinha 3/4 da sua língua cortada já, que segundo os médicos não se comunicaria com qualquer gesto ou qualquer possibilidade de fala, mas com o qual nós conversávamos ao telefone. Um moço que o médico da área psiquiátrica dizia: ele tem os fatores todos de suicídio, não o deixe sozinho. E eu disse àquele médico: em nome de Jesus, eu quero dizer que o dono da vida dele é o Senhor, e ela pertence a Ele, assim como Ele pertence ao Senhor. E ele me disse: você não precisa mais ficar triste, porque nessa manhã eu me reconciliei com o Senhor. Eu chamei a minha mãe, e o choro e a alegria tomou conta, porque ele estava perdido e foi achado. E a glória do Senhor se manifestou. E o Senhor não lhe curou fisicamente, mas lhe restaurou e curou a alma, porque ele estava perdido e foi achado. Esse é o Deus que eu e você conhecemos e servimos. Talvez na sua família, talvez nos seus relacionamentos, talvez neste lugar, nessa noite, haja alguém perdido, e o Senhor está aqui para dizer que há grande júbilo nos céus, quando um perdido é achado, quando um pecador se arrepende, quando alguém retorna e volta para o Senhor. Que esta igreja, que eu e você vivamos essa certeza e essa convicção, que esse seja o melhor e maior motivo de alegria de cada um de nós, por cada um que foi achado. Que o Senhor acrescente dia a dia aqueles que vão sendo salvos no meio do seu povo,
porque há grande júbilo nos céus quando isso acontece, e talvez haja alguém perto de você, como esta ovelha descrita na parábola do Senhor Jesus. Levante-se, vá até ela, fale desse amor que constrange o meu e o seu coração, com o qual somos amados pelo Senhor. Talvez os seus, da sua casa. Não me venha com essa conversa de que santo de casa não faz milagre. Quem faz milagre é o Senhor. Mas não desista dos seus. Não desista dos seus. Seja um instrumento de Deus, para talvez ser sensível à voz daquele que grita pelo socorro, daquele que precisa ser carregado nos ombros e ser posto aos pés do nosso bom pastor. Que Deus assim abençoe esta igreja. E se você, como dissemos, entrou neste lugar e se acha assim perdido, seja hoje dia de salvação. Seja hoje dia de você sentir-se pelo Espírito Santo de Deus, ser por Ele tomado pelas mãos, colocado nos próprios ombros do Senhor, e no altar do Senhor depositar a sua vida. E a grande alegria na igreja do Senhor Jesus aqui, todas as vezes que isso vai acontecer, e todas as vezes que isso acontecer, para a glória do Senhor. Que Deus assim nos abençoe rica e abundantemente.